Há 15 anos, um time de basquete em cadeiras de rodas transforma vidas em Novo Hamburgo, promove oportunidades e luta por mais acessibilidade no nosso município. Para falar sobre inclusão, esporte e superação, e também as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência, o Espaço Livre de hoje recebe os integrantes da Associação dos Lesados Medulares, Sidney de Lima, Ivandir Rocha e Vitor Damian. A parceria da Leme com o Basquetê mostra que o esporte adaptado vai muito além das quadras. Olá, sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Queria que, acho que começando pelo Vitor, né, falasse um pouquinho sobre a história da Leme, uma entidade que está aí há mais de 20 anos aqui na nossa cidade. Sim, meu nome é Vitor Damian, né, tenho 56 anos, e a minha lesão foi por arma de fogo, onde eu tinha um mercado, fui assaltado, né, e acabei indo para a cadeira de rodas. Ali começou a minha nova vida, a readaptação, né, foi onde eu conheci na entidade, a Leme tinha sido fundada em 4 de fevereiro de 2002, né, então eu fiquei na cadeira de rodas 11 de fevereiro de 2003. Então ali, como eu tinha comércio e tinha um vendedor conhecido, ele conhecia o Luciano Malman, o Marco Vist, o Jorceno Basso, o Mauro Klein, o Marco Vist também, né, que estavam fundando uma entidade, que o Luciano Malman, ele teve deu um mergulho, né, na piscina, né, e acabou atingindo o fundo, né, e acabou ficando lesado medular tetraplégico, né. Então ali a gente iniciou a caminhada, né, dali para frente. Em 2003 fiz os meus atendimentos no Sara em Brasília, no Sara Kubitschek também, né, uma readaptação. E dali para frente, como a entidade estava começando a ajudar, né, pessoas como a gente, né, que são deficientes físicos, né, e lesados medulares, né, então a gente começou participando ali. E dali para frente foi montada uma estrutura aqui na Rua Saldanha Marinho, 291, perto da Frederico Link, aqui em Novo Hamburgo, né. Então foi se ampliando a entidade, né, e desde lá até aqui, né, com os trabalhos, né, fisioterapia, psicologia, né, e assistência social, que até inclusive a Leme fazia atendimento para as pessoas que ficavam lesados, né, de alguma forma, de acidente de carro, moto, ou a queda de árvore, alguma coisa no hospital. A gente ia lá visitar, né, um lesado, né, e com outro profissional da saúde, né, uma psicóloga, né, o assistente social, para dar um encaminhamento para a pessoa mostrar que a vida podia andar para frente dali. Ele vendo o exemplo da gente que está na cadeira, né, e a gente, vamos dizer assim, tem uma deficiência, né, só que essa deficiência é simplesmente a gente não poder se locomover com as pernas. Mas como temos a cadeira de rodas, que é nossas pernas, né, atualmente, né, sem elas, né, ela é nossa maior amiga. Porque senão a gente estaria deitado numa cama, né, e assim a gente pode estar fazendo. Eu trabalhava em mercado, né, então saiu fora da minha área. Então eu acabei mudando de atividades, né. Agora, a partir de 2018, 2019, né, eu tenho uma empresa de energia solar, né, onde tem uma equipe que faz, né, juntamente com a minha esposa Jéssica, que é a minha companheira de 20 anos já, né. Então, dali para frente, a gente mostrando para as outras pessoas a perspectiva que podia melhorar, que podia ter uma vida quase normal, podia sair, podia se divertir, podia participar e estar de volta na sociedade. Uhum. Vitor, fala um pouquinho para nós, né? Quais as principais dificuldades que tu enfrenta no dia a dia e como Sidney, desculpa, e como a Leme, né? Como tu ingressaste na Leme?
Eu também eu tô 26 anos, sou cadeirante, né? Estou cadeirante. Eu comecei na Leme através de uma prima minha que descobriu que tinha Leme, eu fui, conheci e descobri que a Leme ela fazia uma socialização muito importante, porque às vezes ela sempre colocou muitas pessoas com deficiência física, mas com lesão medular, que sempre foi o intuito da Leme, de atender pessoas que têm uma deficiência, ou seja, um trauma medular, né? Então, a Leme, ela sempre supriu e resgatou, assim, porque muitas pessoas acabam ficando numa cadeira de rodas, eles perdem a vontade de viver, perdem a vontade de continuar, eles ficam sem chão, até a família fica desassistida, não sabe, né? Tem pessoas que não querem sair da cama, tem pessoas que se trancam dentro do quarto, né? Então, a Leme sempre fez essa assistência, intuir, se prontificar, mostrar que a pessoa pode ter um carro adaptado, que ela pode contribuir com a sociedade, que ela pode voltar a praticar um esporte, né? E nesse intuito, a gente acabou lançando o time de basquete, que hoje é o Leme Basquetier, né, que a gente tem uma parceria com o Eduardo Grade, né, e o time, ele veio assim há muitos anos, trazendo títulos, disputando o Gauchão, a gente viajava para Erechim, viajamos para Santa Cruz, ficamos dias fora, fomos ao Paraná disputar o acesso da segunda divisão. Então, assim, tu acaba percebendo que o esporte, ele te traz uma qualidade de vida e reinsere as pessoas com uma deficiência, acabam... Quando tu tá dentro, tu começa a praticar, tu conhece de novo que tu, mesmo numa cadeira de roda, tu pode praticar um esporte, a tua vida ela muda, né? Porque tu acaba contribuindo com a sociedade e tu acaba mostrando, assim, aonde nosso trabalho como Leme Basquetier, a gente atende as escolas. Onde que tu faz essas escolas? Tu leva o esporte adaptado para as crianças, tu chega lá e tu mostra, as crianças ficam apavoradas olhando a gente na cadeira, né? Tu chega numa cadeira normal, daqui a pouco tu transfere para uma cadeira de basquete, que tu vai pro esporte, tu se amarra, as crianças começam a vibrar para elas circular, sabe? E nesse meio tu acaba conhecendo às vezes uma criança que tem uma deficiência, sabe? Que daí, tipo assim, uma criança que tá com uma deficiência, um monte de pessoas, de crianças que caminham, ela não aparece, ela não, né? Às vezes ela não pode praticar um esporte, ela não tem um âmbito de estar inserida no meio. E quando tu leva o esporte adaptado, tu bota essas crianças numa cadeira e elas veem a dificuldade de tocar uma cadeira, se equiparar ao coleguinha delas, e essa coleguinha puder jogar um basquete assim, sabe? Isso é muito gratificante para nós. Então, esse é o intuito hoje da Leme, né? Com a Basquetier, trazer o esporte adaptado e para a qualidade de vida e socializar com todo mundo, né? Onde o pai e a mãe podem participar. E eu acho que assim, isso é um legado nosso da Leme, né? Por isso que a luta hoje nossa é grande para nós não fechar a Leme, para nós continuar com esse... O que é a Leme? O nosso leme é continuar, tentar continuar a fazer uma fisioterapia, uma psicologia, atender as pessoas que mais precisam, sabe? Eu acho que esse é o intuito, porque hoje em dia as políticas públicas elas não conseguem alcançar a demanda toda. Mesmo nós mostrando que às vezes tu não tem uma acessibilidade, que tu não tem os teus direitos iguais, às vezes eu digo para as pessoas assim, tu chega para estacionar um carro, tem 20, 30 vagas para uma pessoa que caminha, mas tem uma vaga para uma pessoa com deficiência. E às vezes a pessoa chega lá e usa justamente aquela vaga, não, eu já vou sair. Mas se tu chegar com o teu carro com uma deficiência e tu não tiver uma vaga, tu vai ter que arrancar o carro, tu não vai poder ficar ali. Tu vai ter que dar uma volta 2, 3 quadras se não tiver a vaga. Né? Então, você diz, mas essa vaga... Não é questão, mas as pessoas às vezes não percebem que tem 30 vagas para andante, as 30 vagas ou 50 vagas para andante estão ocupadas. Uma para deficiente, a única que tem, se ela estiver ocupada, né, que a gente vai... Né? E às vezes tu não consegue descer, depende do lugar, não tem uma rampa para te subir, né? Ela não tem, às vezes, um buraco na calçada, né? Então, às vezes, muito íngreme, né? Então, essa é a luta de a gente mostrar para as pessoas que por mais que, ao passar do tempo, para as pessoas começarem a entender e tentar, como é que pode ser melhores, se colocarmos umas no lugar das outras. Acho que esse é o primeiro ponto, né, de partida, né? Vou pedir para o Evandir falar um pouquinho, né, contar também a tua história com a Leme e também como o basquete mudou a tua vida. Bom dia, meu nome é Evandir Rocha, já estou na cadeira há 18 para 19 anos. O meu acidente foi em final de 2007, 14 de dezembro de 2007. E daí, desde então,
Lá no hospital já, fiquei 45 dias no hospital. Lá no próprio hospital mesmo, umas enfermeiras me passaram. Ó, tem a LEME, que tem de lesado medular, tu pode ir lá e fazer fisioterapia depois. Quando eu saí do hospital, eu não mexia o polegar nos indicadores dos braços, né? Não tinha movimento, sabe? Precisaria sempre de ajuda para tomar banho, se vestir, escovar dente, se alimentar. E com a fisioterapia que eu acabei fazendo lá, meus movimentos voltaram. Consigo ter mais força agora nas mãos, por causa da fisioterapia, que a Lene me proporcionou, né? Aí, e também depois do basquete, eu tinha pouco movimento de tronco. Eu parava na cadeira aqui e ficava pendendo para os lados. E com a ajuda do basquete, que daí tu tem toda a mobilidade, estabilidade do meu tronco voltou. Então, eu tenho mais estabilidade. Antes eu tinha que botar os braços na cadeira, agora não tenho mais. Eu ficava agarrado aqui para não cair. Agora, com um esporte que é adaptado, simplesmente o movimento voltaram, me ajudaram, proporcionou, teve uma qualidade de vida melhor, porque agora não preciso mais estar. Portanto, que com a minha cadeira, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma cadeira, eu já tiro os bracinhos, né? Para não ficar se apoiando. E o esporte, ele me deu uma qualidade de vida melhor. Que antes a minha vida era da cama pro sofá, da sofá para cama, sabe? Não tinha que precisar sempre de ajuda para tomar banho, para sair em qualquer lugar, se movimentar. E a fisioterapia e o esporte me deu essas condições de eu poder ser totalmente, né, independente. Poder sair, poder não precisar mais de ajuda para entrar no carro, sair e ser livre. Isso que me ajudou muito. Que bacana. E, Vitor, eu tenho visto vocês ao longo de todo o ano aqui na Câmara, né? Uma luta para que a Leme consiga um apoio, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para poder retomar as suas atividades como, né, era em outros tempos. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está a situação da Leme hoje? Hoje a gente já vem desde o final do ano passado, da antiga gestão, né, que tem não só a Leme, né, a DEF, a DEVES, a PAI, todas as entidades estão sendo esquecidas pelo poder público, né? Não estão dando muito pouco apoio, né? Veio da antiga gestão, né? Agora entramos nessa nova gestão agora. A gente está esperando ver se até a gente consegue o apoio, né, do legislativo, dos vereadores, né? Porque a gente, para continuar 2026, se a gente não tiver algumas verbas que seja destinada para a gente poder continuar trabalhando, o ano que vem a gente está sujeito a fechar as portas, né? Atualmente a gente não fechou as portas, né? Que foi feita uma parceria com a DEF, né? A Leme agora está localizada lá na rua Valdemar Gabe, 201, né? Próximo ao Hospital Unimed, né? Na parte, no subsolo, né? Que tem um prédio. Então lá a gente está prestando esse serviço de fisioterapia. Mas, infelizmente, uma vez por semana só, né? Por causa da falta de recursos, né? E aí a gente gostaria de ver se tem alguém que pudesse nos ajudar, incluindo, né, além do poder público, né, o privado, se alguém podia estar colaborando, né, com a entidade, porque o nosso lema a Leme quer continuar ajudando, né? Mas a gente precisa de ajuda agora para a Leme sobreviver, né? Para poder continuar ajudando, né? Vocês têm alguma uma ideia de quantos lesados medulares tem no município ou quantos que dependem da Leme? Olha, a gente tem mais ou menos aqui no município 145 que são cadastrados, né? Porque alguns outros a gente não, que são associados, né? Mas que agora, atualmente, que frequentam está em torno de 20 a 30, né? Como houve redução, né? E a gente antes estava na Saldanha Marinho e aqui tinha uma acessibilidade melhor, né? Que pelo menos tinha um transporte e tal. A localização, né? Então a gente acabou indo para perto lá do Hospital Unimed, perto da Jardim Mauá, então ficou fora de mão. Não é centralizado. Ficou fora, né, daqui. Mas infelizmente aqui, por causa do aluguel muito caro, né, e a gente não tentou várias vezes com o poder público anterior, não conseguiu algum espaço, né, para que a gente pudesse estar prestando esse serviço, né, de inclusão, né, para as pessoas, né, como o Sidney falou, né,
a importância de estar ajudando nas escolas para as crianças, o futuro, elas vendo a necessidade das pessoas agora, isso fica incutido na história dela. Então, futuramente, ela vai respeitar uma vaga de um deficiente, porque ela conheceu, ela viu que as pessoas têm dificuldade, então ela não vai estacionar. Aí aquelas pessoas que andam, pensam em fazer alguma coisa de moto, que é muitos acidentes, quase 50% é moto, né? Então, se a gente estando ali mostrando, indo nas escolas, né, que nem esse projeto do basquete está atingindo, né, para mostrar para que não aconteça a prevenção, né, para não acontecer esses acidentes. A gente estava conversando antes porque muitos são, né, não é o caso do Vitor, que foi uma fatalidade de um assalto, lesão, né, por arma de fogo. Mas muitos são por descuidos, né, acidentes de trabalho, por falta de uso de equipamentos de proteção mesmo, também. E tem a maioria dos acidentes, sim, tem bastante que as pessoas ficam tetra por piscina, como vem o verão agora, as pessoas têm a prevenção, têm o cuidado de ir se banhar, se refrescar, mas evitar dar pontos, dar mergulhos, né? Porque às vezes 1 minuto de bobeira, tu pode perder teus movimentos dos braços, pode ficar pro resto da vida com uma limitação, né? E quem sabe, quem tá dentro disso já viu que é muito fácil de acontecer e tu perder o movimento, né? Então as pessoas, às vezes eu digo assim, tu tem que ter um cuidado, às vezes tu tem que ter uma limitação, saber dos teus limites para evitar que lá na frente a vida te agregue muitas lutas e prejuízos e percas que tu não consiga recuperar mais, né? Inclusive nós temos o Lucas, um associado, ele na época ele tinha 13, 14 anos e ele foi dar uma cambota em cima do colchão e acabou... o mortal, né? Aí acabou ficando tetraplégico, né? Então, um caso que, assim... Aí tem outra, dona Neuci, que também ela é de Parobé, né? Ela não é daqui, tá morando lá, né? Então, ela foi pegar um objeto em cima de um armário, né? Subiu num banquinho, né? E subiu ali, escorregou, bateu a coluna ali e ficou paraplégica ali, não é? Por uma coisa, banalidade, que às vezes as pessoas não pensam antes de fazer a coisa, é muito rápido, a pressa, mais hoje que o mundo está muito digital, é tudo muito rápido, né? Então, acontece às vezes por um leve descuido. Ou às vezes, aqui que nem o Evandir falou, né? O Maurício, né? Ele estava cortando um coqueiro, né? Daí subiu no coqueiro, foi cortar, mas esqueceu de botar um cinto, né? Uma cordinha, alguma coisa, né? Aí acabou... Como cortou o coqueiro, né, acabou caindo junto. Tem o Hélio Tesmer também, ele era um senhor, ele tinha acho que 53 anos, ele era até engenheiro da CE, e ele foi podar uma árvore lá que estava estorvando na frente da garagem, subiu no galho e veio ficar paraplégico, né? Então, às vezes não avalia o risco, né, do que pode acontecer, né? A Leme agora, com essa parceria que nós temos, a Leme Basquete, que a gente faz há muitos anos esses negócios de escola, tu chega lá, tu não apresenta só o basquete, ou seja, tu apresenta o porquê que cada um ficou numa cadeira de roda e as prevenções. Tu usar um cinto, quanto é importante tu usar um cinto, né? Tem pessoas que ficaram na cadeira de roda por usar um cinto, por não ter um cinto, né? Então a gente, assim, é uma educação junto com o esporte. E esse ano que entra agora, nós temos para abrir uma parceria, fazer um projeto com a Secretaria de Educação, aonde nós levar para as escolas do município o esporte adaptado, mas com a prevenção, né? Que isso não deixe de ser só uma educação no trânsito e no dia a dia também, por uma prevenção, né? E resgatar as pessoas para praticar um esporte, porque o esporte, ele te traz tudo de bom, né? Melhora muita coisa na tua vida. Né? Eu queria que vocês falassem também sobre as dificuldades para o time, né? Porque o esporte é muito importante para vocês, mas ele é bastante oneroso, né? Os custos das cadeiras adaptadas, né? Fala um pouquinho essa é uma luta. Uma cadeira de basquete, hoje em dia, ela custa entre 8 mil a 14 mil reais. Um par de rodas é muito caro, a cadeira, e toda cadeira é que nem uma roupa, ela é feita na sobremedida para a pessoa que vai usar ela, né? Então a gente vem tentando desenvolver projetos federais
a gente resgatar, conseguir comprar cadeiras novas, né? Para querer a gente ter uma parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, onde eles cedem um espaço no Parque do Trabalhador, o Vitão, então, o ginásio Copos Vitão, né? Que nós temos parte lá. Então, tivemos agora, esse mês que passou, a nossa Copa Leme, que olha o tamanho de Novo Hamburgo, nós não tínhamos um ginásio adaptado para sediar uma Copa. Então, a gente nunca conseguiu, a gente tinha uma parceria com a ginástica, né? Mas do município, um ginásio do município que seja adaptado, que tenha um banheiro adaptado, que tenha rampa, que tenha acesso, não tinha, agora tem. Então, a gente tem uma parceria junto com a Prefeitura, né? E estamos usufruindo esse espaço e melhorou muito, né? Agora, nós tendo um espaço, nossa casa, para nós treinar, já é um grande começo, né? E quais são os dias de treino, de jogos, se alguém quiser ir também lá? Os treinos, eles são nas segundas-feiras, das 14 às 5 horas. E nas sextas-feiras, das 14 às 17 horas também, né? No caso seria, né? E a gente também está atendendo agora lá na ADEF, a Leme está embaixo com um espaço cedido, nós temos um acerto com eles até final do ano, né, Vitor? Isso, novembro, dezembro agora, né, para a gente estar lá. E a gente faz as fisioterapias da 1 hora até 5 horas da tarde. Então, nessas horas tem um fisioterapeuta, onde ele atende todo o pessoal e faz a fisioterapia. E nosso intuito, a luta é não fechar a Leme, manter a Leme, porque esse serviço que nós prestamos, ele deixa de ir para a saúde. Nós estamos prestando um serviço para o município, porque nós estamos desonerando, tirando aquela carga onde o município não está conseguindo executar as políticas públicas, ou de fisioterapia, ou de acesso. A Leme sempre fez muito bem esse trabalho, né? Eu acho que também vocês citaram que tem um trabalho de psicologia e assistência social, né? Como é que imagino que seja muito necessário esse acompanhamento psicológico no momento em que, né, num dia tu estás caminhando, né, tu tem uma vida e no outro tu já tem uma limitação de movimentos. Ele transforma. No meu caso, né, eu fiquei paraplégico com 33 anos, então tu tem uma história. Aí tu chega naquele momento que tu cai ali, o mundo meio que desaba. Então, tu tem que fazer o teu luto, aceitar, né? E tocar para frente, né? Tem que ter resiliência, né? Mas tem muitas pessoas que não têm isso. Com a Leme fechada agora, teve pessoas que me procuraram e disseram quando é que a Leme vai abrir novamente? Que, inclusive, agora a gente... a Leme não está atendendo agora, fazendo esse trabalho desde o ano passado, porque justamente por falta de verba, né? A gente não consegue mais tá indo no hospital e fazendo. Era um serviço que a gente prestava para a comunidade, né, como terceiro setor, ajudando, e infelizmente, né, até a antiga gestão da Leme, por falta de recursos e muito atraso, né, inclusive esses trabalhos que foram executados em agosto de 2024 foram pagos agora em setembro de 2025. Então, ficou bem difícil, né, para todas as entidades, não só a Leme, né? Mas imagino também que esse trabalho da Leme de ir no hospital tal reduz, inclusive, o tempo de internação das pessoas. Teve pessoas que me procuraram agora, quando é que a Leme vai abrir? Eu queria saber. Tô com depressão em casa, eu preciso voltar a fazer uma fisioterapia, eu preciso... Porque, a Leme sempre foi uma casa assim, tu ia fazer uma fisioterapia, mas tu acaba trocando experiências. Tu encontra pessoas que têm uma lesão parecida, tu troca experiências, um ensina a outro, às vezes tu aprende uma coisa com o outro, sabe? E tem uma socialização junto, e sempre foi muito importante isso. E é que nem nós, tem um gurizinho que é de Voti, o pai dele nos procurou e disse, meu guri tá com depressão e tal, será que nós poderíamos levar ele para ele praticar um esporte? E tá lá, e o pai dele disse, nossa, ele foi muito bom a evolução dele, eu quero ver ele dentro disso, eu vi a melhora dele. Então tu acaba vendo que essas coisas, a Leme, basquete, a inclusão, né? O quanto é grande, é tão grande assim, tu saber que uma criança que está com 16 anos, ela está saindo dentro de casa, daquele mundo fechado, com depressão, trancanfiado, com as angústias dela, e tu vir praticar um esporte hoje, tá lá, tá dando um sorriso, isso não tem preço. Né? Acho que
E vou pedir para vocês falarem também das dificuldades. Eu acho que o Sidney abordou um pouquinho, né, a questão de vagas de estacionamento, mas outras dificuldades que vocês enfrentam, inclusive para acessar prédios públicos, para se deslocar na cidade, né? E também para vocês falarem em relação às pessoas. Um tempo atrás a gente fez um programa aqui com 2 mulheres com deficiência visual e a gente conversou como as pessoas podem auxiliar de uma maneira também sem ser invasiva, né? Mas auxiliá-los em algum momento assim que precisem na rua. Geralmente aqui, como a gente vê, né, não só Novo Hamburgo, várias cidades, né, o arquitetônico, as calçadas, né, irregulares, objetos, né, como o pessoal deficiente visual, né, a gente ainda consegue ver, né, e ainda a gente acaba, geralmente, até a gente anda na rua, porque pelas calçadas é difícil, ou não tem calçada, não tem um calçamento, né, em alguns lugares, né, até próximo ali onde a gente tinha a Saldanha Marinho, né, que é um lugarzinho próximo do centro, né, mas tem as calçadas bem irregulares, né, então é bem complexa essa aí. E aquela passagem ali da praça de alimentação do centro ali, do calçadão para a praça, aquele paralelepípedo ali, para nós com a cadeira é bem dificultoso poder fazer aquela travessia ali. Uhum. Mas como é um patrimônio histórico, não pode ser mexido, né? Aí para nós é dificuldade. Que nem eu sempre coloco assim para os guris, é difícil. Tá, tu imagina nós que praticamos um esporte, que temos sempre, né, uma pessoa que não pratica o esporte, uma pessoa que é idosa, né? Não tem uma força, não tem uma agilidade, não sabe tocar uma cadeira, né? É muito mais dificultoso. Mas tu colocaste sobre como ajudar uma pessoa que está numa cadeira e tal. Né? Olha, eu sempre digo, às vezes as pessoas digam, eu sou muito grato porque, nossa, as pessoas tem muita gente boa no mundo, porque às vezes tu estaciona o carro, tu tá com a cadeira no porta-mala, tu pede para a pessoa, tu consegue me alcançar a cadeira? A pessoa, consigo, vai lá e tira a cadeira. Ou às vezes tu vai atravessar uma rua, as pessoas... tu quer uma ajuda, né? Se a pessoa disser, não, eu quero uma ajuda, consegue me segurar aqui, tu vai lá, auxilia, tu quer que eu faça assim, tu quer que eu empurre desse jeito, ou até aqui tá bom, sabe? Isso, assim, eu acho que entre o ser humano, essa empatia das pessoas é muito grande, porque para mim nunca faltou, sabe? Não, tira a cadeira de alcance, tô subindo uma lomba, a pessoa para, peraí, tu quer uma ajudinha? Não, eu quero, né? Como é que eu faço? Encosta aqui, um empurrãozinho, né? E sabe, sempre agradecendo, porque eu acho que o mundo é feito de pessoas, com pessoas para ser melhor, para nós nos ajudar, nos evoluirmos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Uhum. E um pouquinho antes da gente iniciar aqui o programa, o Sidney estava contando sobre alguns lugares que o basquete levou vocês, né? Campeonatos, participação em outros estados. Nós tivemos uma parceria muito que nós sempre tivemos, nosso presidente, que foi por muitos anos o Mauro Klein, de Sapiranga, Klein Turismo, e ele sempre, quando foi para nós viajar, ele nos colocava na van dele. Então ele dizia sempre assim para nós, nunca tive a oportunidade de falar isso, mas gurizada, vocês só colocam o diesel que o motorista e a van é comigo. Nós entrávamos dentro daquela van, assim, nós ia para lugares disputar, e daí dizia o Mauro assim, vocês fazem o que tem para fazer, jogam, que depois nós vamos lá conhecer um lugar turístico, sabe? E daí tu chega num lugar lá que é tal, desce 7, 8 cadeirantes, todo mundo fica olhando assim, né? Nossa, onde é que saiu tanto cadeirante, sabe? Então, assim, a ideia de tu tirar, às vezes, pessoas que geralmente, assim, às vezes a família não tinha um carro para sair, para botar uma cadeira para viajar, e tu botar todo mundo dentro, assim, tu levar para fora, para tu conhecer lugares, ou tu ficar num hotel maior, que tem uma piscina, vocês podem ir para uma piscina, pode fazer uma hidro, sabe? É muito legal tu ver a facerice, assim, tu conhecer lugares, né? E levar o nome da tua cidade, né? E dizer assim, poxa, nós estamos de Novo Hamburgo, nós estamos aqui, nós somos para Pinhais, em Curitiba, Paraná, sabe? Totalmente legal. Diferente, né?
E isso são histórias e vivências que ficam, né? Ficam Sim. registradas, né, na vida da gente. Vão para Erechim também foram, né? Caxias do Sul, Caxias, Pelotas também, né? E, inclusive, né, a gente, além do basquete, a gente tem a bocha adaptada, né, em cadeira de rodas. O Vitor joga bocha. Que a gente faz, né? Que eu iniciei no basquete, acho que foi em 2012. Vocês jogam aonde? Aqui no Fraternal, na Rua Confraternização. A gente faz um treino uma vez por semana, né? Perto do Detran ali, né? Isso, na frente do Detran ali. A gente faz o treino uma vez por semana. A gente tem também um campeonato regional aqui, né? E do Rio Grande do Sul, que também, inclusive, a gente vai jogar em Passo Fundo, né? Santa Maria. Tivemos em Capão da Canoa convidados, né? Em Carlos Barbosa também, que inclusive lá a gente não tem nenhuma pessoa que participe, né? Mas a gente fazia sempre o término do ano ali em Carlos Barbosa, né? Porque as pessoas ali viam uma sensibilidade e como é que vamos dizer assim, eles tinham prazer em nos receber. E a gente chegava lá, é como se a gente estivesse em casa, né? Então, e para muita gente que nem aqui tem várias pessoas, né? Agora a gente está com 6 ou 7 pessoal que joga bocha, né? Então, aquela diferença, né? Tinha até o seu Raul, que ele é um senhor de 64 anos, ele era caminhoneiro, né? Ele acabou desde os 54 anos, ele ficou cadeirante num acidente que estava descarregando, caiu uma chapa e ele acabou ficando lesado medular. E ele mora em São Leopoldo, ele nunca jogou bocha na vida. E ali agora já foi fazer 2 meses que a gente retornou. Para ele sair, diz para ele foi muito importante voltar, porque a gente sabe, no dia a dia a gente está sempre correndo. E aí agora que tu está na cadeira de rodas, o esporte, o basquete, né? E no caso as bochas, faz uma grande diferença para muitas pessoas, né? Eu tenho carro, mas tem pessoas que não têm, né? Então acaba indo junto. A gente, quando vai nos campeonatos, a gente acaba fazendo uma vaquinha, cada um ajuda um pouco, vão com um carro, vão com outro, que nem o basquete que é mais oneroso, né? A gente tem muito nisso, né? Então, tipo, eu não tenho carro, e eu não vai ter um ônibus adaptado. Não, eu passo na tua casa e te pego. Então a gente se dá uma carona, a gente se ajuda, sabe? A gente vai fazer as viagens, às vezes reúne, vamos em 2, 3 carros, né? E outra coisa, né? Nós engatamos um reboque atrás do carro, carregamos as cadeiras e vamos. Né? Ou seja, porque tu tem toda a logística de tu puxar, de tu levar, tu montar as cadeiras, né? Tem mais a tua cadeira também que vai no porta-malas, então tu leva 2 cadeiras, né? Então quando tu vai viajar, tu tem que levar uma tralharada, né? Roda, cadeira, uma cansada, daí vamos lá, todos nós que somos lesados, somos cadeirantes, a gente acaba se ajudando para nós continuar isso, sabe? Então esse é o nosso intuito, assim, nós deixar para os que estão vindo, para depois futuramente levar um legado para que se continue, porque toda cidade onde ela tem pessoas que praticam esporte, ou que elas saem dentro de casa e acabam usando os passeios públicos, eles vão ser vistos e vão ser cobrados para que aquilo ali melhore, né? Como nós estamos aqui hoje, com esse espaço que vocês estão dando para nós colocarmos nossas limitações e os empecilhos que às vezes não deixa a gente ter o direito de ir e vir, né? Que às vezes para alguns é fácil, tu tem um buraquinho ali, tu deu um pulinho, pulou, mas a pessoa que tem uma deficiência, se tiver um buraco, ela não passa, ou ela vai cair ou ela vai ficar ali, né? E a gente tem que pensar também que a sociedade está envelhecendo. Então hoje tu pode ter condições de pular o buraco, mas amanhã, né, enquanto uma pessoa idosa, os movimentos também já são mais limitados, né? Com certeza, né? O que a gente fala tanto, né, até nos prédios públicos, aqui como na Câmara, em vários locais, prédios públicos e privados, né? A acessibilidade é para todos, não só para mim, que sou hoje cadeirante, porque às vezes tem a gestante, né? E bem lembrado, né? Agora as pessoas com mais idade, então tem uma dificuldade maior, que às vezes algum desnível na calçada acaba tropeçando e dando alguns problemas, né? Até inclusive esquecemos de falar, a gente queria dar sempre o agradecimento do time do basquete da Leme,
começou pelo Geraldão, que foi jogador da seleção, que inclusive na época até veio o Oscar Schmidt aqui na Sociedade Ginástica, onde eles nos apoiaram muito, né? Isso aí começou com o Geraldo, Marcos Vich, Isso, onde era um Marcos Vich. associado da Leme, que hoje não está entre mais nós, que queria muito desenvolver esse basquete, né, adaptado. E nós hoje no Rio Grande do Sul nós temos 6 equipes, né? E esse ano nós fizemos uma inscrição para disputar acesso à 3ª divisão. Mas como teve muitos times, então nós acabamos, não fomos sorteados. Agora, o ano que vem, nós queremos ver se a gente sobe para São Paulo disputar a 3ª divisão do acesso do brasileiro. Ah, que bacana. Isso, e continuando, né? Agradecer o dos fundadores, que foi o Geraldão, né? E o Marcos Vich, né? Isso. Que agora ele não participa, né? Atualmente, né? Tá com mais idade também, né? E eu também deixei de participar porque tive uma lesão no braço. Daí eu passei a jogar a bocha, né? E agradecer o pessoal do Lions Clube, né? O Geraldo Queiroz, né? Que apoiou, e o Heitor Pinheiro, né? Que até hoje continua nos apoiando sempre e não só em verbas, mas também no apoio. Ele está junto conosco, né? O Lions aqui de Novo Hamburgo, o centro é fantástico conosco ali, nos dá uma ajuda muito grande, né? A gente quer sempre lembrar de agradecer as pessoas que estão sempre do nosso lado, né? Nos ajudando. Algum de vocês ou algum integrante da Leme participa do Conselho Municipal? Não sei como é que é a atuação. Nós estamos com a Basquete, nós estamos com o Eduardo Grade, ele que está participando dessas reuniões, né? E a Leme agora, a gente mandou até os papéis para essa gestão, mas não fomos inscritos ainda, mas já encaminhamos os papéis para a gente fazer parte dessas liderança aí, né? Para estar participando, né? Isso é importante, Sim, né? É importante para lutar pelas políticas públicas. Pelas políticas públicas, né? Que é muito falada, mas na prática... Nesse congresso que teve agora, meses atrás, teve um congresso da pessoa com deficiência. Na FEVALE, né? Nós estivemos presentes também, né? E é uma luta que a gente quer continuar, né? Não deixar morrer, não acabar a Leme, né? Porque ela ajudou muitas pessoas, ajudou a melhorar a vida de muitas pessoas e vai continuar ajudando eles, se Deus quiser. Tá certo. Queria muito agradecer a participação de vocês e deixar um espaço, então, para as considerações finais. Acho que pode começar. Agradecer a todos que colaboraram com a Leme, né? E continuem colaborando, que precisa muito. Inclusive agora a gente está com uma pizza solidária também, que vai fechar até o final do ano, dia 29. Ainda tem alguns cartões, se alguém querer adquirir, pode estar em contato com a Leme, né? Pizza Day, né? Nossa Pizza Day solidária a gente fez para a gente arrecadar fundos, né? Para manter algumas coisas que às vezes precisa, né? Dinheiro para limpeza e outras coisas da Leme, né? Então a gente está fazendo essa pizza solidária, né? Pizza Day. Isso, né? E solicitar, né? Que a sociedade aí, o nosso prefeito aí e os nossos vereadores nos dê um apoio aí, pelo menos para a gente poder continuar ajudando, né? Que a gente quer seguir esse trabalho, mas a gente precisa, nesse momento, muito da ajuda de vocês. Tá certo. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Tá certo, muito obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu os integrantes da Associação dos Lesados Medulares e do Basquete, Sidney de Lima, Ivandir Rocha e Vitor Damian, para falar sobre inclusão, esporte e superação e as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal do YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!